Oi, pessoal. A minha ideia aqui é tentar repassar para vocês um pouco do que seria o problema da tangente, tá? Esse problema é discutido na seção 2.1 do nosso livro, texto, tá? E ele dá origem a um conceito importante no cálculo, que é o conceito de limite de uma função, tá? E, obviamente, isso vai ser naturalmente expandido para o conceito de derivada de uma função. Tá ok? Então, vamos começar. Então, vou pegar uma canetinha aqui, tá? E vamos lá. Vamos supor que a gente tem aqui o gráfico de uma função. Tá? Qual função? Eu vou escolher aqui só para ilustrar, como o próprio autor do nosso livro-texto fez. F de x igual a x ao quadrado. Tá? O gráfico dessa função é mais ou menos isso aqui. Ó, né? É o gráfico de uma quadrática, né? Então essa função é uma função polinomial de grau 2, né? Uma quadrática, e o gráfico a gente conhece que é uma parábola. Então aqui eu estou tentando ilustrar uma parábola para vocês. Agora a estratégia é a seguinte: qual seria o problema, né? O problema da tangente, né? Eu vou pegar um ponto sobre o gráfico da função. Então, um ponto, tá? Então, vamos pegar um ponto, pode ser esse cara aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar de P. E vou supor que a gente está trabalhando com o ponto 1, f de 1, que seria 1, né? Tá? Então, já que esse ponto aqui, o ponto P, pertence ao gráfico da função, aqui a abscissa dele é 1 e a ordenada dele também é 1. Tá? O que a gente está querendo com esse exercício? Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Tá? Nesse ponto P aqui passa uma infinidade de retas, tá? Mas tem uma delas que é bem especial. E essa uma é o que a gente chama de reta tangente, certo? Reta tangente é um conceito local, aqui o gráfico da função no ponto, tá? Dentre todas as retas, as infinitas retas que passam em P, eu estou tentando buscar aquela que melhor se adapta ao gráfico da função, que melhor aproxima a função, né? A função f de x igual a x quadrado, né? Certo? No ponto que foi dado. Tá? Então, nosso objetivo aqui seria o quê? Tentar buscar esse ângulo aqui. Na verdade, não é um ângulo, a gente quer a tangente desse ângulo, tá? Que seria a inclinação da reta aí em vermelho. Tá ok? Então, vamos lá. Qual seria a estratégia para resolver esse problema? Se eu apresentasse para vocês uma reta, achar a inclinação dela é fácil. Por que é fácil? Você pega dois pontos sobre ela e faz as diferenças lá como vocês aprenderam, né? Diferença de ordenadas, diferenças de abscissa e faz a divisão. Isso é a definição de tangente, ok? Mas nesse caso aqui, a minha reta em vermelho, aí, que seria a tangente, ela passa só em P, então a gente só conhece um ponto dela, né? Então eu vou apresentar para vocês aqui o algoritmo, ou seja, como que esse problema foi resolvido, né? Historicamente, tá? E isso acabou dando origem aí a todo o cálculo diferencial integral, tá? Ou principalmente o cálculo diferencial, tá? Então a estratégia é o quê? Eu vou pegar aqui um ponto perto de P, que eu vou chamar de Q, ok? Como ele está perto de P, obviamente ele não é o ponto 1, né? Mas, então, a gente pode dizer que a abscissa dele é um certo valor x, perto de 1, e a ordenada dele é exatamente a imagem do x, já que esse ponto Q está no gráfico da função. Se a abscissa do Q é x, então a ordenada é x quadrado, ok? Obviamente que se o x está perto de 1, o x quadrado também está perto de 1, ok? Então aqui o Q tem coordenadas x quadrado. Agora uma pergunta que vem é a seguinte: será que a gente sabe a inclinação da reta que passa por PQ? Ou seja, essa reta aqui, ó. Né? Por que eu estou interessado nessa inclinação? Porque ela, de alguma forma, aproxima a inclinação da reta vermelha que eu estou buscando. Tá ok? Então vamos ver. Vamos chamar a inclinação da reta em azul aqui, que é a reta que passa em PQ. Vamos chamar essa inclinação de MPQ. Quanto seria essa inclinação? Então, para fazer essa continha aí, né, o que a gente faz? Monta esse triângulo retângulo aqui, né? Como aqui o ângulo, né, é 90 graus,
Então, a inclinação da reta azul que passa por PQ seria o quê? Exatamente essa medida dividido por essa medida. Certo? A primeira medida aqui na vertical é quanto? É exatamente x², né? Daqui até aqui. x² menos essa medida aqui. Concorda? Que é 1. E agora eu divido por essa medida aqui de baixo. Tá certo? Que é exatamente o x menos o 1. Então, m de PQ, ele depende de quem? Ele depende do x que você escolheu perto de 1. Para cada x que você escolher perto de 1, esse número aqui vai definir uma inclinação. A inclinação da reta que passa por PQ. Não é a inclinação que a gente quer, mas ela aproxima mais ou menos a inclinação da reta vermelha que a gente quer. Tá? Então, para vocês, às vezes, testarem com calculadora, o que vocês poderiam fazer é pegar valores de x perto de 1. Por exemplo, x igual a 1.1, x igual a 1.01, x igual a 1.001, x igual a 0.9999. Se vocês pegarem esses 4 valores e substituírem aqui na expressão de m de PQ, vocês vão ter aproximações da inclinação da reta vermelha. Tá ok? E da onde vem a noção de limite? É que é o seguinte, à medida que você pega um x perto de 1, né, cada vez mais perto de 1, o que acontece com os números m, pq? Eles vão se aproximando da inclinação da reta vermelha que a gente está querendo. Então, o que a gente diz? A gente diz que a inclinação da reta vermelha, que eu estou chamando de m, que é exatamente a tangente do θ aqui, certo? É o quê? Eu vou pegar x² menos 1, dividir por x menos 1, certo? Vamos pegar a borracha aqui, tá certo? Só que esse número aqui, x² menos 1 sobre x menos 1, não é o m, certo? Ele seria o m de PQ. Mas aí a gente diz o seguinte, ó, no limite, quando x se aproxima de 1, esses números aqui vão aproximar bem o m, ok? Então essa é daí que começa a nascer essa noção de limite. Ou seja, o resultado que eu estou buscando, ele é o limite de uma função. Nesse caso aqui, seria essa função aqui. Tá ok? Agora pergunta, quanto é esse limite, né? Se vocês testarem para esses valores x perto de 1 aqui, vocês vão ter uma noção, dá para dar um chute. Né? E vocês vão perceber que o 2 é um bom chute. Né? Ou seja, a reta vermelha tem inclinação 2. Mas um jeito de enxergar isso é simplesmente continuar a conta. Né? Manipulando algebricamente esse quociente aqui, ó, o x² menos 1 é a diferença de 2 quadrados, ou seja, é x menos 1 vezes x mais 1. Concordam? E aqui embaixo tem o x menos 1. Tá? Quando o x está perto de 1, o x menos 1 está perto de 0. Então, x menos 1 está aqui também. Como não é 0, eu posso cancelar, né? X menos 1 sobre x menos 1 dá 1, para x menos 1 diferente de 0. Então, isso aqui seria o limite, quando x tende a 1, de x mais 1. E a pergunta agora mudou, né? O m que eu estou buscando é exatamente o limite quando x vai para 1 de x mais 1. Ou seja, se você pegar um número x cada vez mais perto de 1, o que acontece com x mais 1? Ele cada vez mais vai se aproximar de 2. Tá? Então, o 2 é o processo limite, que nesse caso aqui seria o m que a gente está buscando. Ok? Essa ideia ela vai se repetir muito quando a gente falar em derivada de uma função, tá? Espero que isso esclareça alguma coisa, né? Ok? Valeu e até a próxima.